Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, fortalecendo a sua vida, abençoando a sua casa, o seu lar e fazendo com que você cresça no conhecimento do nosso Deus. Irmãos, hoje eu gostaria de fazer a leitura no Salmo de número 139. E nós falaremos neste salmo durante esta semana, mas hoje leremos os versos 1 ao 6, que nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Esses versículos do Salmo de número 139 nos fala da onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo. Nada está oculto aos olhos de Deus. Deus sabe quais são os meus pensamentos, quais são as intenções do meu coração. Deus conhece o que eu fiz no passado e o que eu farei no futuro. Nada está oculto aos olhos de Deus. E Deus compreende a nossa vida. Deus compreende o porquê eu ajo como eu ajo, porquê eu falo como eu falo, o porquê dos meus gostos e o porquê dos meus medos. Deus, Ele nos compreende. Nós vemos isto na carta aos Hebreus, que fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Assim é Deus. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E Deus compreende-nos melhor do que o nosso melhor amigo, melhor do que a nossa mãe. Deus nos compreende. Deus sabe o que nós passamos, sabe o que nós suportamos. E esse texto do Salmo de número 139, os versículos 1 ao 6, revela justamente isso. O quanto que Deus nos conhece e o quanto que Ele se preocupa conosco. Eu gostaria de observar com os irmãos, versículo a versículo, mostrando o como que Deus se preocupa conosco e o como que Deus nos conhece. O versículo 1 já revela dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Este Senhor aqui é o nome Yahvé, falando de um Deus que se relaciona com o seu povo, de um Deus que se preocupa com o seu povo, que está para protegê-lo, guardá-lo e fortalecê-lo. É o nome do Deus da aliança. E aqui nós vemos que fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor, Ele observa toda a nossa vida. E não há nada no nosso ser que passa desapercebido por Deus. Esse sondar não é só para ver curiosamente o que nós passamos, mas preocupadamente. Deus se preocupa conosco e nos observa a cada momento. E Ele nos observa e nos conhece. Deus conhece a cada um de nós, a cada um dos seus servos. Não se aplica somente aos servos,
aos servos de Deus. Não, isso não se aplica somente àqueles que são filhos de Deus, mas se aplica a todos os seres humanos. Mas eu quero me referir aos servos de Deus, porque isso é uma bênção para os servos de Deus. Enquanto que para aqueles que não são filhos de Deus e que não andam segundo a vontade de Deus, Deus também os sonda e os conhece. Só que isso servirá como juízo para eles, como castigo. Deus pesará a sua mão sobre eles. Mas para aquele que realmente ama ao Senhor, conhece a sua palavra e anda segundo o seu querer, é uma alegria, é um prazer saber que Deus está nos olhando a cada momento, que Deus está conhecendo as nossas necessidades e as nossas fraquezas e também nos fortalecendo quando nos sentimos fracos. No versículo 2 e no versículo 3, o salmista diz: sabes quando me assento e quando me levanto, no meu andar e o meu deitar. O salmista está falando que Deus o conhece e o acompanha até nesses momentos que são triviais, que são comuns do nosso dia a dia. O deitar, o levantar, o assentar-se, são coisas tão pequenas e Deus acompanha. E as grandes, muito mais. Se Deus nos acompanha nos mínimos detalhes, naqueles grandes detalhes da nossa vida, naqueles grandes momentos, Deus também está conosco. Deus também está ao nosso lado. Deus não nos deixa em momento algum. E nós vemos lá falando assim: de longe penetras os meus pensamentos e conheces todos os meus caminhos. O Senhor entra no nosso pensamento, conhece e diz isso de longe. Existe aquela pessoas, que quando estão conversando e uma olha para a outra e parece que a comunicação já é feita, mesmo de longe. E talvez é assim que o salmista quer expressar-se. De Deus, ele conhece de longe. Não precisa... Ele está perto, mas mesmo de longe, ele nos conhece. Os nossos caminhos, por onde passamos, por onde iremos, ou seja, as nossas atitudes são conhecidas por Deus. Deus conhece todas. O verso de número 4 mostra um patamar superior, falando a respeito da fala. E aqui, mais especificamente, a respeito até da oração. Porque fala assim: ainda a palavra não me veio à boca, e tu, Senhor, já conheces toda. Eu fico imaginando que quando nós oramos diante do Senhor, Ele sabe o que nós vamos pedir, Ele sabe da nossa necessidade, Ele conhece. Às vezes, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém, e por isso que nós não sabemos orar, por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isto é justamente isto. A palavra não nos veio, mas Deus conhece o nosso coração, conhece quais são os nossos pedidos. O Espírito Santo já intercede por nós, segundo as nossas necessidades. E quando nós não sabemos orar como convém, como diz Tiago, nós temos um Deus que conhece o nosso ser, e conhece o nosso coração, e o que realmente está na nossa vida, as nossas necessidades e os nossos desejos. Deus nos conhece. Vemos um Deus que sabe o que vai vir antes mesmo de sair da nossa boca. Quais são as nossas palavras? É esse que é o Deus que cuida de você. É o Deus que te guarda. É o Deus que te fortalece. É o Deus que o acompanha. É o Deus que conhece todas as coisas. E esse Deus
Ele também está pronto a te proteger. No verso número 5 diz assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as tuas mãos. Eu fico imaginando que Deus nos cerca por trás e na nossa frente. E depois Ele cobre-nos com a sua mão. Ou seja, isso aqui é proteção. É Deus nos guardando. Nós estamos dentro das mãos de Deus, guardados por Ele. Não há nada que possa nos tirar das mãos do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 28, fala assim: Jesus Cristo nos diz: e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos guardados pelo Senhor, estamos protegidos pelo Deus que pode nos guardar de todo o mal. E o salmista termina dizendo: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não posso alcançá-lo. É o salmista observando que Deus é infinito e que Ele é finito. Que Deus é poderoso demais e que não pode ser compreendido com palavras humanas, com pensamento humano. E isso nos torna mais gratos a Deus, por Ele ter nos chamado, por Ele ter nos amado e por nós fazermos parte do seu rebanho e sermos guardados por um Deus que realmente nos conhece. Que Deus realmente nos abençoe, nos fortaleça e que nós possamos colocar a nossa vida diante do Senhor, que tudo sabe e que conhece-nos melhor do que nós mesmos, e que a nossa vida seja entregue a Ele com toda a confiança que nós temos, com toda a nossa fé, e que Deus assim nos abençoe. Vamos orar neste momento. Santo e eterno Deus, te agradecemos, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos guarda, e mesmo antes que as palavras saiam da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós pediremos. Transforma, Senhor, o nosso ser e faz com que nós confiemos cada vez mais em Ti. Essa é a oração que nós fazemos. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.